Você abre a geladeira, pega aquela garrafinha de água com rótulo azul, nome estrangeiro, design minimalista e um preço que parece incluir bênção celestial. Tira a tampa, dá um gole e parabéns! Você acaba de beber o equivalente a um cartão de crédito em partículas plásticas, literalmente, por semana. E o pior, com a consciência limpa, achando que está se cuidando. A água que você bebe, seja da torneira, da fonte sagrada ou do delivery gourmet, não é só H2O, ela vem com um extra, um tempero pós-moderno. Pequenos fragmentos de polímero que não têm gosto, não têm cheiro, não têm rosto, mas têm efeito e estão por toda parte. Água de plástico, brinde da civilização. Estudos como o da University of Newcastle mostraram que o ser humano médio consome até 5 gramas de microplástico por semana. Isso não é exagero. É estimativa acadêmica com peer review. E claro, como todo dado incômodo, virou meme, depois piada, depois foi esquecido. E seguimos bebendo. Tem plástico no seu filtro. Tem plástico na sua água de coco. Tem plástico no gelo do drink vegano. O problema não é só a contaminação. É o fato de que, num dado momento da história, a gente aceitou que um pouco de lixo no organismo era parte do pacote. Tipo taxa de conveniência. Tipo frete, o preço invisível de existir. E a pergunta inevitável é: como isso começou? Spoiler! Não foi acidente. O plástico, essa maravilha industrial criada para salvar o mundo dos custos altos e da fragilidade, nunca foi projetado para sair de cena. Ele foi feito para durar mais do que você, mais do que seus filhos, mais do que a civilização, se duvidar. E quando ele quebra, ele não desaparece, ele vira menor, microscópico, infiltrável. Esses fragmentos, chamados de microplásticos, têm até nome de startup, mas não têm nenhuma gentileza. Eles escapam dos encanamentos, dos oceanos, das garrafinhas PET, das tampinhas, dos tecidos sintéticos da sua camiseta de R$ 29,90. Eles voam, descem, escorrem, acumulam e, eventualmente, entram em você, com um sorriso de polietileno. Mas eu só bebo água filtrada. Que ótimo! Filtrada com carvão ativado, provavelmente. Um sistema que elimina boa parte dos sedimentos. Mas não microplásticos menores que 5 micrômetros. A não ser que você tenha um filtro de osmose reversa de laboratório. E mesmo assim, só boa sorte. E a água mineral engarrafada. Pior ainda. Em 2018, um estudo global da Orb Media revelou que 93% das garrafinhas de água analisadas continham partículas plásticas. A fonte pode até vir das montanhas dos Alpes suíços, mas o plástico vem direto do seu bolso, do maquinário, da fábrica, da embalagem lacrada e da tampinha que você gira com esperança no olhar. E a ironia maior? A indústria já sabe disso há décadas. As pesquisas circulam em conferências técnicas com nomes entediantes e slides com letras minúsculas. Mas o marketing vence sempre, porque falar de microplástico não vende, a não ser que seja em série da Netflix, com trilha sonora dramática e cenas em slow motion de tartarugas chorando. Você não vê, você não sente, e por isso você bebe. Com confiança, com estilo, com garrafinha reutilizável que também libera partículas quando esquenta no porta-malas do carro. Esse
É o tipo de contaminação que não dá sintomas imediatos, não coça, não arde, não deixa gosto ruim. Ela é lenta, eficiente, civilizada. No fundo, é um lembrete gentil da natureza tentando avisar. Vocês inventaram um material que não morre e decidiram colocá-lo no próprio sangue. Você achou que o problema era só aquela garrafinha? Que o vilão da história era o PET, transparente com rótulo azul e fonte serifada? Que fofo! Agora segura, você tá respirando plástico, comendo plástico, transpirando plástico. O corpo humano virou zona de armazenamento não autorizada de polímero sintético. E o mais absurdo? Isso já foi estudado, medido, documentado. E você ignorou, porque o feed seguiu. Vamos por partes, ou melhor, por vias de exposição. Começando pelo ar. Sim, o ar, esse elemento puro que você respira, achando que está mais seguro do que quem come fast food. Spoiler, você está inalando fibras plásticas o tempo todo. Especialmente se mora em cidade grande, anda de transporte público ou limpa a casa com pano de microfibra, que solta partículas tão pequenas que passam direto pela sua dignidade pulmonar. Um estudo da Nature Geoscience detectou microplásticos até no topo dos Pirineus. Isso mesmo, lugar onde nem carro sobe, mas o plástico chegou. Viajando pelo vento, aterrissando na sua janela, no seu sofá, no seu prato. E quando você suspira fundo, acreditando estar fazendo bem ao seu sistema nervoso, parabéns. Mais um gole seco de PET particulado. Agora vamos para a comida. Se você come peixe, ótimo. É basicamente sushi temperado, com resíduos da sua própria embalagem descartada. O peixe, coitado, comeu plástico achando que era plâncton. E você come, ele achando que é saudável. A cadeia alimentar virou um delivery circular. A diferença é que você paga para receber de volta aquilo que jogou no mar com um sorrisinho eco-friendly. E aí vem o sal. Aquele refinado, aquele rosa, aquele marinho, aquele artesanal. Sim, todos eles estão contaminados com microplásticos. A razão? Sal vem do mar. O mar virou sopa de garrafa. Logo, o sal virou resíduo cristalizado de poluição poética. Um estudo feito na Malásia mostrou microplásticos em todas as amostras de sal testadas, inclusive as vendidas como orgânicas. Porque plástico, veja bem, não respeita selo de qualidade. Ele só invade, disfarçado de nada. E se você acha que ao virar vegano fugiu do problema, sinto informar. Plásticos foram encontrados em frutas, legumes, grãos. O solo também anda contaminado. A irrigação, a chuva, o fertilizante processado, tudo ajuda a completar o combo. Você pode plantar sua própria comida no seu quintal com música clássica tocando e compostagem caseira, e ainda assim colher morangos com microplásticos embutidos. Agora o bônus mais desconfortável. O corpo humano começou a reagir. Pesquisadores do University Medical Center Utrecht identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos no sangue humano. Sim, sangue. Aquilo que você achava que era sagrado, fluido vital, puro como poema de escola dominical. Agora com acréscimo de polietileno e polipropileno. Os mesmos usados em sacolas, embalagens e canudinhos. Sabe o que isso significa? Que os fragmentos não estão apenas passando por você. Eles estão circulando em você.
pegando carona no sistema cardiovascular, talvez se alojando, talvez acumulando, e a medicina ainda finge que isso é inconclusivo. Não porque não está acontecendo, mas porque é feio demais para encarar de frente. E se você pensa, mas são partículas muito pequenas, deve sair pela urina. Que bonitinho! Você acha que o corpo humano é filtro de brita, mas não é. Ele é um sistema biológico que nunca foi projetado para lidar com polímero sintético com tempo de decomposição de 400 anos. E agora, ele tenta, falha, acumula. Tem microplástico no fígado, nos rins, na placenta humana. Sim, pesquisadores italianos detectaram plástico dentro de placentas humanas. O útero, o símbolo universal de proteção, virou depósito de resíduo tóxico. Parabéns, geração alfa. Vocês já nascem embalados. E no meio disso tudo, a resposta institucional é: precisamos de mais estudos. Claro. Enquanto isso, você mastiga lentinho seu sanduíche de tofu e chia, achando que é diferente do cara que come nuggets com refrigerante 2 litros. Mas tá todo mundo na mesma correnteza. Uns se afogando em ignorância, outros afogados em arrogância. A essa altura, você já entendeu que o plástico tá dentro de você, mas ainda está se perguntando como isso foi permitido. Spoiler, foi autorizado, planejado e, acima de tudo, arquivado. A indústria sabia, e não só sabia. Apostou nisso? Vamos viajar um pouco no tempo até os anos 1970, quando o plástico virou símbolo de progresso e liberdade. Tudo o que você tocava começava a virar sintético. A cozinha, o carro, o quarto, o próprio corpo. Plástico é o futuro, diziam os comerciais. E o futuro, como sempre, estava sendo financiado pela parte de trás. Documentos internos de grandes corporações revelam que já naquela época havia indícios de que o plástico podia degradar, fragmentar, infiltrar. Mas era mais barato seguir, fingindo que era seguro. Porque verdade não dá lucro. Tranquilidade, sim. Em vez de consertar o problema, eles investiram em relacionamento com a dúvida. Contrataram cientistas, comunicadores, agências de gestão de risco. Tudo para manter a mensagem em suspenso. Precisamos de mais estudos, repetiram por décadas. Até hoje, até agora, é o mesmo manual usado pela indústria do cigarro, da gasolina com chumbo, dos agrotóxicos. Primeiro você ignora, depois nega, depois desacredita quem denuncia, depois admite, mas diz que é só um pouco. E no fim, quando o estrago já virou paisagem, você vende a solução. Foi assim que surgiram as garrafinhas livres de BPA. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Elas continuam feitas de outros plásticos, com outros nomes, que também quebram, liberam partículas, se acumulam. Só que o BPA, por ser o mais infame, foi isolado como vilão de novela. E as marcas usaram isso para se reposicionar como se estivessem salvando sua vida. Você pagou mais caro e continuou bebendo microplástico, só que com etiqueta premium. E não foram só os fabricantes. As agências reguladoras viram. Os governos sabiam. Os estudos estavam lá, com gráficos bonitinhos, tabelas com níveis de liberação de partículas por tipo de embalagem, temperatura, tempo de exposição. E a reação foi unânime.
Silêncio. Sabe por quê? Porque mudar isso custa. Custa adaptar maquinário. Custa parar produção. Custa mexer com empresas grandes. E ninguém quer comprar essa briga. Mais fácil. Responsabilizar o consumidor? Você deveria reciclar mais. Evitar plástico. Levar sacola de pano. Escolher o menos pior no supermercado. Como se fosse culpa sua. Enquanto isso, a Coca-Cola segue produzindo 200 mil garrafas plásticas por minuto. E a Nestlé diz, em conferência de sustentabilidade, que está comprometida com um futuro mais limpo. Enquanto lucra com o presente sujo, essa é a nova forma de colonialismo. Te intoxicar com conveniência e te vender culpa como se fosse escolha. E o mais brilhante é como conseguiram fazer isso parecer normal. O plástico virou invisível não por ser pequeno, mas por ser constante. Você vê tanto, usa tanto, que ele virou pano de fundo. Literalmente, está na sua roupa, no seu absorvente, na escova de dente, no frasco da sua vitamina para desintoxicar o organismo. E quando a ciência aponta os riscos, vem a resposta padrão. Os níveis estão dentro do aceitável. Aceitável para quem? Para quem não tem plástico circulando na corrente sanguínea. Ou para quem lucra com cada partícula que você engole. A indústria construiu um império baseado em disfarçar o risco. E a gente aceitou, porque era mais fácil do que encarar a verdade. A verdade dói, mas o plástico, esse sim, é indolor. Transparente, silencioso. Até que um dia aparece como inflamação, como fadiga crônica, como algo que ninguém sabe diagnosticar, porque não foi feito para ser reconhecido, foi feito para ser negado. Ah, boa notícia! Seu corpo é uma máquina resiliente. A má notícia, ele não foi feito para processar plástico. E a péssima notícia, ele está tentando, desesperadamente, sem manual de instruções, sem atualização de firmware, e sendo ignorado pela própria ciência que deveria estar prestando atenção. Os sintomas já começaram a aparecer, mas claro, não como algo direto, limpo, fácil de rastrear. Não existe exame de sangue com campo nível de Tupperware acumulado. O corpo reage como sempre reage ao que não entende. Inflamação crônica, desregulação hormonal, células surtando sem saber quem são ou o que estão fazendo ali. Estudos recentes, publicados em revistas com nomes sérios que ninguém lê, mostraram ligação entre exposição contínua a microplásticos e uma série de desordens, distúrbios metabólicos, desbalanço do eixo hormonal, potencial cancerígeno em órgãos como fígado e intestino. Ah, e aquele detalhe sutil: presença de partículas plásticas dentro de células humanas. Dentro, como hóspedes ilegais que não pediram permissão para entrar e agora estão alugando um cômodo no seu pâncreas. Pesquisadores da Vrije Universiteit, Amsterdã, encontraram microplásticos em 80% das amostras de sangue humano testadas. Sabe o que isso significa? Que o plástico não está mais só passando por você. Ele está morando em você. Você não come só comida. Você não bebe só água. Você não respira só ar. Você é um sistema de logística moderna, processando resíduo industrial como se fosse parte do dia a dia. E aí, quando você começa a se sentir cansado o tempo todo, quando a pele inflama sem motivo, quando a menstruação bagunça,
O intestino reclama, o humor oscila, o fígado estranha. Você culpa o estresse, a rotina, a idade, a lua, menos o plástico, porque você nem sabe que ele está ali. Aliás, talvez nem queira saber. Porque a verdade dói mais do que a ignorância confortável. A medicina mainstream ainda reluta, porque assumir essa contaminação massiva e silenciosa seria admitir que a saúde pública virou um projeto secundário diante da indústria de embalagens. E ninguém quer comprar essa guerra. Então, a resposta padrão segue: ainda não há consenso. Claro que não há. O consenso, nesse caso, é o fim do lucro. Enquanto isso, os médicos tratam sintomas isolados, prescrevem anti-inflamatório, terapia hormonal, dieta low carb, yoga, e nada disso remove polipropileno do seu baço. O sistema imunológico, coitado, faz o que pode. Tenta encapsular o invasor, tenta eliminar, tenta alertar. Mas como eliminar algo que está em tudo? Como combater uma ameaça que não tem cheiro, não tem cor e que você mesmo continua colocando para dentro? E quando o corpo falha, a culpa cai sobre o paciente. Você não dorme direito. Você precisa de mais equilíbrio. Você deve estar estressado. Sim, porque engolir plástico todo dia e fingir que tá tudo bem não é exatamente a definição de tranquilidade. A ciência não quer olhar porque a resposta assusta, porque admitir é ter que transformar. E transformar custa. Custa tempo, dinheiro, reputação. Melhor fingir que o problema é novo, que está em estudo. Mesmo que os primeiros indícios sejam dos anos 60, melhor usar a palavra mágica, níveis toleráveis. Como se existisse alguma quantidade segura de lixo no seu organismo. Como se um pouco de contaminação fosse aceitável. Como se seu corpo tivesse placa-mãe com filtro de carbono embutido. Spoiler, ele não tem. E está pedindo socorro em silêncio. Você não sente? Claro que sente, mas ignora. Porque se fosse mesmo grave, já teriam avisado, né? Você confia nas autoridades, nos rótulos, nos selos, nos protocolos que dizem que tudo está dentro dos parâmetros. Mas os parâmetros foram ajustados para caber no desastre. Você já percebeu, né? O escândalo não é mais o plástico no seu sangue. O escândalo é que ninguém se escandaliza. Virou rotina, um ruído de fundo, o tipo de tragédia que a gente aceita porque dói menos do que mudar. Bem-vindo à era do corpo sintético involuntário, onde você não virou ciborgue por escolha, mas por contaminação gradual e marketing bem feito. O humano moderno é metade orgânico, metade resíduo. Uma composição mista de tecido, célula e polímero industrial. Você não é 100% carne e osso. Você é 97% biologia e 3% embalagem. E sabe o mais insano? Você se adaptou. Você, que jurava que nunca ia comer comida embalada com ingredientes que não sabe pronunciar, hoje bebe água com partículas plásticas enquanto posta no Instagram sobre limpeza energética e desintoxicação de pensamentos negativos. Você, que achava que um mundo melhor viria com um canudinho de papel, agora aceita a presença de polietileno no seu fígado, como quem aceita o trânsito, o boleto, o preço da gasolina. Faz parte, virou item do kit e as marcas sabem disso. Elas estampam frases reconfortantes no rótulo: sustentável,
reciclável, livre de BPA. Você acha que está fazendo um ato político ao comprar uma garrafinha reutilizável feita de outro tipo de plástico. Mas o jogo é o mesmo. Você só trocou de máscara. A verdadeira mágica do sistema foi essa: te fazer acreditar que responsabilidade individual resolve um colapso coletivo, que parar de usar canudo salva o oceano, que carregar sacolinha de pano é revolução. Enquanto isso, 90 empresas sozinhas são responsáveis por 70% da produção global de plástico descartável. Mas elas não aparecem no seu feed, não têm nome no seu estresse, porque é mais fácil culpar o próprio consumo do que enfrentar o sistema que te fornece só escolhas ruins disfarçadas de liberdade. E quando a realidade ameaça invadir, a resposta é simples: distração. A gente fala de IA, de criptomoeda, de colônia em Marte, mas não consegue garantir que o bebê que acabou de nascer não tenha já microplásticos circulando no corpo. Tem gente que ainda não falou a primeira palavra e já está parcialmente composto por lixo. Parabéns, sociedade moderna. Você conseguiu. O corpo humano virou experimento e nem precisa de chip implantado. Ele já é, por dentro, um dispositivo cheio de resíduos, de traços sintéticos, de vestígios de uma cadeia de consumo que você nunca escolheu, mas que se infiltrou como fumaça. E como todo experimento mal explicado, ninguém quer olhar nos olhos do resultado. Então, a gente sorri, a gente bebe, a gente respira e diz: tá tudo bem. A normalização da contaminação é o verdadeiro triunfo do plástico. Não é só estar em todos os lugares, é estar em você. E você seguir vivendo como se fosse nada. No fim, essa não é uma história sobre um problema ambiental. É uma história sobre anestesia coletiva. Sobre como a gente se acostuma com o absurdo, desde que ele venha aos poucos, sem alarde e, de preferência, com design bonito. E se você chegou até aqui achando que essa narrativa vai acabar com uma solução, uma saída, uma pílula mágica, é de lamento. Não tem. A única coisa que resta é a consciência. Mas ela pesa, ela sufoca e ela não é biodegradável. Agora é com você. Você vai fingir que nada aconteceu? Ou vai começar a se perguntar: se eu tô virando plástico, o que sobrou de mim? Se você ainda consegue digitar com os dedos parcialmente polimerizados, conta aí nos comentários. Qual foi o momento exato em que você percebeu que virou embalagem? E se por acaso ainda houver alguma parte orgânica funcionando aí dentro, talvez ela queira voltar aqui, antes que também seja substituída.